Olá, irmãos, paz do Senhor para todos vocês, aí do outro lado da telinha. Eu sou Van Ribeiro e eu tenho uma nova mensagem para vocês aqui, nesta tarde. Irmãos, eu estava meditando no livro de Lucas, capítulo 10. Peço que os irmãos me acompanhem, por favor, no livro de Lucas, capítulo 10, versículo do 30 ao 37. Jesus vai falar, irmãos, para nós nesta tarde, em parábolas. Ele vai falar a parábola do bom samaritano. Jesus estava explicando para aquelas pessoas que não tinham muito entendimento o que era um bom samaritano. O que leva você a ser uma boa pessoa? O que te leva a você mais próximo de Jesus? Quem é o teu próximo? Aí Jesus respondendo, ele vai falar aqui, ó. Eu vou ler só do 30 até o 37, mas depois vocês acompanham aí na casa de vocês. Jesus vai nos explicar quem é o nosso próximo. E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que ele mais gastares eu te pagarei quando eu voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus faz essa pergunta para nós. Qual, pois, desses 3 te pareceu que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos bandidos, dos malfeitores, que bateu naquele moço no meio do caminho, deixou ele lá quase morto? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém. Até aqui, irmãos. Jesus está nos orientando como usar de misericórdia com o nosso próximo. Quem é o nosso próximo, irmão? O nosso próximo tá bem do nosso lado. Tem pessoas que chegam do nosso lado que está necessitado de ajuda. Então, irmãos, Deus está pedindo aqui para que nós não passamos do outro lado da rua, não fingimos que não conhecemos, não fingimos que aquilo não está acontecendo nada, que aquela dor não pode chegar até nós. Nós temos de usar de misericórdia, de compaixão com o nosso próximo, ir lá e socorrer, ajudar o nosso próximo.
Jesus pede, irmãos, para que nós não fazemos igual aqueles dois. Um era sacerdote e o outro, ele era levita. O que Jesus está falando aqui nessa parábola, os dois eram conhecedor, os dois eram servo de Deus, os dois eram cristãos. Então, eles viram aquele moço lá, machucado no meio do caminho, e não ajudou, não socorreu, fingiu que não viu. Mas veio, aí no terceiro veio um outro que simplesmente parou o cavalo, né? Parou o cavalo no meio daquele caminho ali e pegou ele, jogou lá na sela do cavalo, levou ele para a estalagem, cuidou das feridas dele, jogou azeite e vinho para estancar o sangue, né? E cuidou dele e ainda pediu para os hospedeiros daquela estalagem cuidar muito bem dele. E falou até que o que ele precisasse, que ele gastasse, quando ele chegasse, que ele pagaria toda a estalagem. Quer dizer, ele não só jogou o moço lá, não, joga aí, deixa aí, não. Ele cuidou até o fim. E tudo que ele precisou, ele foi de compaixão e ajudou aquele moço, usou de misericórdia com ele. Porque ele foi apanhado muito dos malfeitores, né, do homem sanguinário, que hoje nas ruas estão cheios, né, de homens maldosos. Bateu muito naquele moço, deixou ele lá quase morto. Mas graças a Deus, Deus enviou um anjo que socorreu ele e não deixou ele morrer ali à míngua naquele caminho. Irmãos, o que eu aprendo aqui com Jesus Jesus manda nós sermos bondosos de coração. Da mesma forma, irmãos, eu vou pular para João, capítulo 8. Da mesma forma, eu vou pular para João, capítulo 8. Me acompanha lá, por favor. Jesus estava pregando e no meio daquela multidão tinha uma mulher adúltera. E todos aqueles religiosos, os religiosos, irmão, eles são indiferentes, eles se apresentam com uma indiferença. Eles são indiferentes com as pessoas que estão precisando de ajuda. Irmãos, da mesma forma eu falo, até mesmo dentro das igrejas, irmãos. Até mesmo dentro das igrejas está cheio de pessoas de má fé. Vamos usar de compaixão, vamos usar de misericórdia. Se o teu irmão do lado pecou, e se ele se arrependeu, se Jesus perdoou ele, e ele se arrependeu e voltou para os caminhos do Senhor, está nos caminhos do Senhor, então não vamos passar para o outro lado, irmão. Não vamos tratar ele com indiferença. Vamos acolher ele. É isso que Jesus nos manda, nos ensina. Vamos acolher o nosso próximo. Ele está precisando de ajuda. Se ele está na casa do Senhor, se ele está na igreja, é porque ele está necessitado da nossa ajuda. Então não vamos, irmãos. Quando ele dá um testemunho dele, vamos ouvir e vamos pedir misericórdia a Deus, vamos agradecer a Deus por ele estar ali contando aquele testemunho, porque não é fácil o irmão chegar numa igreja ou num ambiente, num local aberto, público, e contar o testemunho dele, o que aconteceu com ele, o que ele viveu lá atrás. São para poucos, irmãos, são para poucos contar o que aconteceu com ele lá atrás. Então não vamos torcer o nariz, não vamos fazer caras e bocas, vamos acolher aquela alma. Se ela está ali é porque ela está buscando ajuda, ela precisa de ajuda.
Irmãos, muitas das vezes nós não temos compaixão com o próximo. Vamos abraçá-lo, vamos receber ele. Vamos receber com amor, com gratidão a Deus. É isso que Deus manda, ensina para nós. Vamos acolher o próximo. Porque se ele está ali, é porque ele pediu perdão a Deus. É porque Jesus, ele já aceitou Jesus como o único e o suficiente salvador da vida dele. Ele está ali porque Jesus mandou ele nascer de novo. Ele está ali buscando um novo nascimento. Não foi isso que Jesus ensinou para Nicodemos? Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Você precisa parar de pecar. Você precisa me buscar. Não é isso que Jesus falou? Vem, segue-me. Jesus não falou, segue-me. Então, os discípulos seguiu ele, e todo aquele que deseja mudar de vida, que deseja buscar a tua salvação, segue Jesus, aceita Jesus e segue. É só seguir Jesus. Então, por que nós não vamos acolher o nosso próximo? Vamos acolher o nosso próximo. Muitas pessoas dentro da igreja precisam de ajuda. Não só dentro da igreja, nas ruas, nos becos, dentro da nossa família tem gente precisando de ajuda. Vamos acolher, irmãos. Não vamos fazer caras e bocas, não vamos tratar com indiferença, não. Como aqueles fariseus queriam jogar pedra naquela mulher que foi pega em adultério, irmãos. Aí Jesus, o que Jesus falou para ela? Todos eles já estavam com as pedras na mão para atirar nela, porque ela foi pega em adultério. Aí todos eles simplesmente não queriam perdoá-la. Aí o que Jesus fez? Lá em João capítulo 8, versículo 10, e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse. Aí Jesus falou para ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Olha, glória a Deus, olha que palavra maravilhosa, irmãos. Olha que palavra maravilhosa essa que Deus estava queimando no meu coração, o Espírito Santo de Deus me queimando para pregar esta mensagem de hoje. Então você que está aí do outro lado, não se preocupa se você caiu no pecado. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, aonde prega a verdade, a palavra de Deus, o evangelho, como ele está escrito, como ele foi feito para pregar, como ele foi feito para levar aos pecadores, como é a verdade, a Bíblia Sagrada de Deus. Então, irmãos, não se preocupe se você está aí do outro lado e está pecando, ainda dá tempo. Corra que dá tempo. Jesus está lá de braços abertos para te receber, para perdoar os seus pecados. Jesus pede para você abrir os seus olhos. Vá logo, irmão. Se você está sentindo vontade de ir, vá. Nem olha para trás. Porque Jesus está de braços abertos para te receber na casa dele, no céu. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Ele quer te perdoar. Ele quer te salvar. Ele quer te libertar, irmãos. Todos nós tivemos pecado, tivemos defeito. Todos nós pecamos. Todos nós tivemos um mau tempo, uma mal passagem em nossas vidas. Mas Jesus, como nosso único suficiente Salvador, ele nos perdoou e nos salvou. Então eu quero pedir para você do outro lado, faça a mesma maneira. Vamos seguir a Jesus, segue Jesus, porque ele tem muito para te dar, ele tem salvação para você. Tá bom, irmãos? Então essa é a mensagem de hoje, né? E eu agradeço os irmãos, que até aqui os irmãos têm me acompanhado. Quando os irmãos assistem meu vídeo, por favor, dá um joinha para que o YouTube
ver que é um vídeo relevante e vai passar para mais pessoas. E assim também vocês me incentivam cada vez mais levar o Evangelho, a palavra de Deus, para toda a criatura, conforme Jesus nos mandou. Assim vocês me incentivam. Dá um joinha, tá bom? Então fique com Deus e o próximo vídeo. Até lá e até o próximo vídeo.